Olá, boa tarde, Tauá, região dos Inhamuns, sertões de Crateús. Boa tarde para o meu Ceará, para o Nordeste, para o Brasil e para o mundo. Berg Brito, acredito que já tem muita gente ali pensando, tá com um apresentador novo. Rapaz, apresentador novo Realmente. seria sim o paraíso, né? Para nós, da qualidade do doutor Solano, com o conhecimento que ele tem, né? E aqui, eu falando em Ceará e ele vestido com a blusa do Fortaleza, né? Se não fosse a competência, a inteligência e o conhecimento que o doutor Solano tem do mundo jurídico, não era muito tolerável, né? Mas hoje, sexta-feira, 28 de novembro do ano de 2025, nós estamos aqui para levar até você todas as informações e conhecimentos necessários para você fazer aí uma análise da situação do nosso município e da nossa realidade. Para isso, hoje, nesta sexta-feira, nós estamos aqui nos estúdios, né? Para a galera aí do Fortaleza, muito bem vestido, trajado, muito bem trajado, é um manto, né? Uma esperança, né? Ganhou ontem, né? Ganhou ontem. Então Antes de ontem, aliás, hoje é sexta, Ontem foi na quarta, Foi ontem. né? E aí, nós vamos hoje, antes de ontem, nós vamos hoje conversar aqui com o doutor Solano sobre diversos assuntos, né? Tendo em vista aí o grande conhecimento jurídico, empírico também de vida, né? Que o doutor Solano tem. Antes de chamá-lo aqui à nossa participação, eu vou só dizer mais ou menos aqui um terço do que o doutor Solano já produziu de resultados aí positivos para toda a sociedade, não só de Itauá, mas também do estado do Ceará, né? Assim, nós fomos sucintos, porque se a gente for ler, o Berg estava perguntando, e é um livro, né, Berg? E é um livro. Solano Mota, formado em Direito pela Unifor, formado em Engenharia Química e Engenharia Civil pela UFC, doutor Solano, não é para todo mundo, né? Na verdade, eu fiz até o último semestre de Engenharia Química e de Engenharia Civil, porque naquela época havia muita greve. Sei. E eu perdi 8 anos da minha vida e não conseguia terminar a faculdade, porque muita greve. Muita greve. Aí veio a Constituição, eu fui o vestibular para Direito na Unifor e saí da universidade gratuita e fui para uma paga que, graças a Deus, o papai conseguiu pagar para mim. E tudo isso, acho que começou aos 10 anos de idade, né? Porque ainda continua muito jovem, com aparência muito jovem. Doutor Solano é pós-graduado em inglês pelo Instituto Brasil, Estados Unidos. Ele foi procurador do município de Itauá, procurador do município de Icó, procurador da Câmara Municipal de Itauá e também da Câmara Municipal do município de Icó. Foi coordenador jurídico da Fortu, Fundação Turismo de Fortaleza, coordenador da Escola Superior do Ministério Público, né? Por isso que tem... Solano, eu esqueci de dizer uma coisa. Eu também sou pós-graduado lato sensu pela Escola Superior da Magistratura Cearense em Direitos e Garantias Fundamentais do Cidadão. E quando eu vejo aqui, doutor Solano, que o senhor foi coordenador da Escola Superior do Ministério Público, é por isso que o senhor tem na sua veia essa questão muito investigativa, essa questão de fiscalizar o bem público, de fiscalizar o que é do povo. Está aqui, né? Está bem atrelado. E coordenador da Secretaria de Transportes do município de Fortaleza. Então, tem levado uma vida de prestação de serviço, de servidão, não só no Tauá, mas na capital cearense e no estado do Ceará. E de bom exemplo para os nossos conterrâneos. Né? E de bom não, excelente exemplo aí para os nossos conterrâneos, porque tem um ditado que eu gosto muito de utilizar, doutor Solano, que diz assim, que a palavra orienta, mas o exemplo, ele arrasta. Então, você que está aí com 10 anos de idade, 12 anos, que está aí começando a ter mais noção de estudo, de futuro, está aqui um grande exemplo a ser seguido, que é o doutor Solano Mota. Doutor Solano Mota, boa tarde, seja bem-vindo aqui a Sinal Tauá. Saiba que é uma honra recebê-lo, né? Até como eu disse no início, pelo seu conhecimento, como diz o pessoal, pela sua categoria, né? Que é do estudo, do conhecimento, do servir, da honestidade, da retidão. E para nós é um prazer hoje poder conversar com o senhor.
Boa tarde, Sulani. Boa tarde, ouvintes da TV Sinal. É um prazer imenso estar aqui debutando nessa audiência que é ímpar no Itauá e na região dos Inhamuns. E lembrando, doutor Solano, que nós transmitimos ao vivo nas plataformas da Sinal Tauá no YouTube, Facebook e Instagram e também na Trici FM 106,1. A gente faz de forma simultânea. Então, com certeza, Tauá sede, Tauá distritos e região dos Inhamuns, Brasil e mundo, né? Está nos acompanhando. Doutor Solano, vamos iniciar aqui falando na época em que o senhor foi procurador do município de Itauá, o senhor foi convocado aí a Câmara Municipal de Itauá para prestar alguns esclarecimentos. A gente pode iniciar aqui a nossa fala, o senhor falando um pouco sobre esse fato e o que isso gerou depois e como está essa situação atualmente. Sulani, eu era procurador-geral do município de Itauá e fui surpreendido com um ofício da presidência à época me convocando para comparecer à Câmara. Porque geralmente esses atos administrativos iniciam-se com um convite. Se a autoridade municipal não aceitar o convite, é que eles fazem a convocação, que é uma obrigação da autoridade ir sob pena de ser exonerado. E eu estava até inclusive de férias, interrompi minhas férias e fui à convocação da Câmara, na época, eu acho que era o Luiz Tomás, o presidente. E me preparei, fui à Câmara para ser sabatinado lá pelos vereadores sobre determinado assunto. Qual era o assunto? Era uma gama de ampliações definitivas de carga horária que ocorreram na gestão 2013 e 2016 no município de Itauá, em que no apagar das luzes de 2016, somente no mês de dezembro, foram duplicados os salários, salvo engano, Sulani, eu não me lembro bem se é 370 ou era 670 servidores. Isso aí causou um prejuízo imenso para a administração que começou em 2017, no caso do doutor Carlos Wintos, porque uma folha de pagamento, digamos, que fosse de 1,5 milhão, passou da noite para o dia para 3, né? E o município sem dinheiro. Já naquela época, nós assumimos uma prefeitura em que a prefeita que saiu levou debaixo do braço 70 convênios, a gente não tinha documentação para prestar contas, o município não podia receber verba federal, o município não podia receber verba estadual. Me lembro bem que nós conseguimos 600 mil reais para o deputado Aldir Mota conseguiu para a conclusão do matador de Itauá, e esse dinheiro ficou na conta, mas não podia ser desbloqueado, porque o município de Itauá não podia receber a verba porque estava em mora com convênios federais e estaduais. Existia naquela época irregularidades que precisariam ser sanadas. Eu passei 23 meses, Sulani, toda semana entrando com ação para tirar o nome do município de uma restrição e na outra semana entrava por outra. Entrava numa semana, entrava por outra. E cada uma que ia aparecendo motivava uma ação de improbidade contra esse prefeito que não fez a prestação de contas correta, né? E de acordo com... E isso o pessoal pensa que a gente estava com perseguição, e não era perseguição. Não, só tentando resolver. Tentando andar na linha e fazer a coisa do jeito que é para ser, né? Até porque vinha de uma gestora e de um grupo político que há muito tempo já estava no poder, então fica complicado, porque a gente sabe como funciona hoje o sistema político no Brasil, com aparelhamento, né, da máquina pública, muitas vezes por parte dos gestores. E aí, na época, eu me recordo bem, o senhor foi convocado, né, que poderia ter sido convidado, até porque o senhor não se recusaria. Por quê? Porque a gestora havia perdido uma eleição e, no apagar das luzes, né, ela fez uma ampliação enorme na folha de pagamento. Para o telespectador ter assim uma ideia do que aconteceu, digamos, o servidor que ganhava 1.000, da noite para o dia passou a ganhar 2. Quem ganhava 4 passou a ganhar 8. Quem ganhava 7 passou a ganhar 14. Ou seja, onerando, sem receita. Onerando a próxima gestão. E aí, doutor, isso, né, na sabatina lá que foi feita na Câmara Municipal, gerou algumas controvérsias e aí... Eu respondi a todas as indagações dos vereadores e dentro da ética, dentro do meu profissionalismo, né? Eu estava lá não como
o cidadão Solano Mota Alexandrino, eu estava lá como procurador-geral do município. Eu não falava em meu nome como cidadão, eu falava em nome do município. Eu era o município personificado na minha pessoa. Naquele exato momento, Naquele exato né? momento. Enquanto E foi procurador. aí que depois aconteceram outros fatos que eu vou explicar a posterior. E que eu já iria perguntá-lo sobre isso, que eu lembro que a época foi quando, na época, a ex-vereadora e hoje vice-prefeita do município de Itauá se dirigiu ao senhor e o senhor, a única coisa que eu lembro que o senhor disse assim, que fazer vereança e fiscalizar dentro de ar-condicionado ou em carros de luxo não era muito o que estava dando certo. E parece que a ex-vereadora se sentiu ofendida e foi para o ataque e o senhor sempre ali na sua. Como é que está essa situação hoje? Porque isso gerou até uma demanda judicial, né, por parte da ex-vereadora e hoje atual vice-prefeita. Na verdade, em dever de fidelidade aos ouvintes do seu programa, o que ocorreu foi o seguinte: terminou a sabatina, os vereadores não tinham mais nenhum questionamento a fazer e, de repente, a vereadora, que não tinha feito nenhuma pergunta, pediu a palavra e disse: olha, eu não fiz nenhuma pergunta de propósito, porque eu não queria ouvir resposta. Mas do que está acontecendo aqui em Itauá, o que eu entendo é que o procurador está usando o cargo dele para perseguir os humildes servidores de Itauá. Eu me sentia ofendido, Sulani, porque eu acredito até na ignorância da vereadora, porque ela é formada em medicina, e embora todo mundo tenha a obrigação de conhecer a lei, né? Não se eximir de conhecer a lei dizendo que ela desconhece, né? Ela me imputou um crime de prevaricação, porque o crime de prevaricação é exatamente isso: é usar da função pública para se beneficiar a si ou a terceiros. Então, ou prejudicar a si ou a terceiros. Se ela estava me acusando que eu estava usando da minha função para prejudicar o servidor, ela estava, em outras palavras, dizendo que era prevaricação. E eu, como sei o que é prevaricação, tive que retrucar de imediato, né? E aí aconteceu aquele entreveiro. Depois disso, a então prefeita e hoje prefeita de Itauá lançou aí um negócio no movimento em Itauá das Mulheres Unidas contra mexeu ataque, com uma, né? mexeu com todas. Eu sempre me recordo mas que não pegou. Não pegou. E assim, eu sempre falo isso aqui, eu falo até bom o senhor falar sobre isso, doutor Solano, que é bem rapidinho. Eu sempre falo isso aqui porque depois desses fatos do comigo, mexeu com todas, teve aí vereador que bateu na namorada, tiveram outros casos aqui na região de agressão e que tudo isso não gerou por parte deles, como representantes do povo e como pessoas que estão ali para defender esse povo, nenhum mexeu comigo, mexeu com uma, mexeu com todas, só para frisar. E aí, doutor, como o senhor disse bem, depois do entreveio, isso foi para seara jurídica. O homem é procurado, viu? O homem Estou dando... É requisitado, viu? Como diz o Eurico no Interlan cearense, né? O homem é bem requisitado. E aí, doutor Solano, isso gerou uma demanda jurídica, né? Da atual vice-prefeita, ex-vereadora, a época, contra o doutor Solano. Como é que está essa situação hoje, já depois de alguns anos, né? Tem essa lentidão. O processo rápido que anda no Brasil é o do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Mas o resto tem essa lentidão. Por conta desse entreveiro, Sulani, primeiro, na sessão seguinte, surgiu uma aprovação de uma nota de repúdio na Câmara Municipal contra a minha pessoa, né? Isso no âmbito lá da Câmara Municipal, aprovaram uma nota de repúdio. E essa nota de repúdio, maldosamente, a apelidaram de título de persona não grata para o Dr. Solano Mota Alexandrino. O que é um título de persona não grata? É que eu sou uma pessoa não grata, uma pessoa nefasta para o poder legislativo de Itauá. Um sujeito como eu, que só dou um bom exemplo para Itauá, só procuro fazer o bem, ajudo todo mundo que bate a minha porta. Eu, como procurador-geral, sempre tive minhas portas abertas para qualquer servidor ou cidadão que ali batesse. Toda pessoa que entrou na minha procuradoria tinha direito de ter acesso a processo administrativo, tirar cópia com processo autuado, numerado página, coisa que hoje você não vê no município de Itauá. Hoje,
Agora mesmo, há poucos dias, precisamos pegar um processo lá na prefeitura, o próprio procurador não queria Liberar o processo. liberar o processo. É assim vai. Aí isso aí são os direitos e garantias fundamentais. Aí o Solano é confuseiro. Não é confuseiro, faça a coisa direito, que eu não vou atrás de nada. Agora eu não tenho direito de ir atrás dos meus direitos, que lascar, né? Mas defenda a lei e aplica a lei. Uma nota de repúdio que eu vim saber há poucos dias. Eu nunca fui notificado dessa nota de repúdio, nunca tomei ciência, né? E agora, o ano passado, o marido da prefeita foi numa emissora de rádio aqui em Itauá e disse que eu era um cidadão tauaense que tinha recebido um título de persona não grata. O telespectador tem que entender uma coisa. No poder público é diferente da vida privada. Se eu tiver uma empresa aqui na rádio, aqui, ou na televisão, se eu for dono, eu posso empregar quem eu quiser, do jeito que eu quiser. Mas no poder público, não. Você tem que fazer um concurso para entrar ou se for cargo comissionado, ter certos atributos para poder assumir um cargo comissionado. Não é isso? Isso. Está entendendo? Aí o que é que acontece? Eu recebi um título de persona não grata que nunca me foi cientificado. Eu nunca recebi uma notificação me dizendo que eu recebi esse título de persona não grata. E o título, existe ou não existe? Bom, aí eu, de posse dessa entrevista, tentando a busca dos meus direitos, né, que eu achei que minha honra estava sendo ofendida, eu fiz um ofício para o presidente da Câmara de Itauá, que da primeira vez ele se negou a emprestar informação, a contento, né? E na segunda vez eles realmente prestaram a informação. Inclusive, Solani, eu tenho aqui a conclusão da informação. Ó. Diante do exposto, aqui é a assessoria jurídica da Câmara Municipal para o presidente. Opina pelo encaminhamento da resposta oficial ao requerente, esclarecendo que não existe lei municipal que discipline a declaração de persona não grata. Então, se não existe lei criando título de persona não grata, eu não posso receber um título do município de persona não grata. Porque não existe. Porque não existe. Porque no poder público, você só pode fazer o que a lei determina. Né? Então, a própria Câmara está dizendo que não existe. A declaração aprovada pela Câmara em 2018 possui natureza meramente política e declaratória, não se revestindo de caráter normativo. E não há necessidade da lei municipal para amparar esse tipo de manifestação à luz do artigo 5º, 2, 29 e 30 da Constituição. O que é que a assessora quer dizer? Quer dizer que como esse título não gera direitos ou obrigações, não precisa ter lei. Ora, como é que não gera direitos ou obrigações, Silani? Eu, cidadão, que só dou um bom exemplo, sou considerado uma pessoa não grata para o poder legislativo, poder do povo. Quer dizer, eu não posso nem pisar na calçada da Câmara Municipal, que a pessoa não grata, eu não poderia nem pisar. E persona não grata, para quem não sabe, Silani, só existe no âmbito internacional. O título de persona não grata é usado em embaixadas. Digamos, a Embaixada do Brasil dá um título de persona não grata ao Netanyahu, de Israel. Aí ele é uma pessoa não grata para o Brasil. Agora, eu, cidadão brasileiro, tenho um título de persona não grata. Se eu não sou nem processado, condenado, nem nada, como é que eu vou ter um título de persona não grata? Meus direitos estão sendo atacados, não? Estão. Inclusive, que lá nessa que você citou um exemplo, eu acompanho o jornalismo, o noticiário nacional e internacional. Tanto o Netanyahu tem um título de persona não grata aqui, como o presidente Lula tem um título de persona não grata em Israel. Isso é a nível... Dentro do Brasil, um prefeito, um governador, um presidente não pode dar um título de persona não grata para ninguém. Que lá no estado do Belém, a Câmara de Vereadores do município de Belém aprovou um título de persona não grata para o Donald Trump. Pronto, por quê? Porque são coisas... Agora eu pude compreender. Mas aí, voltando para essa ação... que a ex-vereadora e hoje atual vice-prefeito do município de Itauá ingressou aí contra o ex-procurador do município e o advogado doutor Solano. Como é que está hoje, doutor Solano? Bom, Solani, a ex-vereadora e hoje vice-prefeita Fátima Veloso, ela, lamentavelmente, digo lamentavelmente, porque ela é casada com um parente da gente, eu tinha uma relação de amizade muito boa com o Joaquim de Souza Bastos, e ela entrou com uma petição de indenização por dano moral, dizendo que foi ofendida na sua honra, com as minhas palavras, etc. Tal. E eu apresentei minha contestação, né? Da contestação não precisou prova de instrução, ouvir testemunho nem nada, que a matéria era só de direito, né?
O juiz sentenciou, julgou improcedente a ação dela e condenou ela a pagar 15% do valor da causa de honorários para o meu advogado. Daí ela apelou para o Tribunal de Justiça. Sim, aqui em Itauá, na minha contestação, eu arguí logo uma preliminar dizendo que eu não era parte legítima nem para ser demandado. Por quê? Porque eu não estava falando lá na Câmara como Solano, cidadão. Quem estava falando era o município através de mim. Era um ente então, público. Se ela sentiu agravada na sua honra, ela tinha que entrar com ação contra o município de Itauá por ato do procurador. Se depois baixasse um processo administrativo e chegasse a um dolo ou culpa minha na minha manifestação, eu seria regressivamente responsável por o município e pagar o que o município pagasse a ela. Aí o juiz não acatou essa minha tese. Mas como ela recorreu, ela apelou para o tribunal, eu, nas minhas contrarrazões, mesmo tendo ganho a causa, eu suscitei novamente a ilegitimidade, dizendo que o juiz tinha errado, que eu não era parte legítima. Quando chegou no tribunal, o desembargador não examinou o mérito da causa. Se ela foi ofendida ou se não foi ofendida. Aceitou a sua arguição. Aceitou logo a ilegitimidade passiva de causa. Ou seja, eu não podia ser pessoa física acionado por ela. Quem tinha que ser acionado era o município. E está na Constituição, no artigo, acho, 37, parágrafo 6º, que diz lá que as pessoas jurídicas, né, de direito público, elas são responsáveis pelos atos dos seus servidores enquanto representando elas em qualquer lugar. Está entendendo? Entendi. Aí, disso aí, ela embargou, os embargos dela também foram improvidos, aí ela entrou com recurso especial, eu apresentei as contrarrazões desse recurso especial, não foi admitido no tribunal, aí ela agravou, aí eu agravo o vice-presidente do tribunal obrigado a encaminhar para o STJ, o processo foi para o STJ e essa semana foi mantida a decisão do tribunal, corretíssima. Eles lá nem conheceram do recurso dela, porque o advogado dela perdeu os prazos. Ele arguiu coisa que não tinha arguído durante todo o processo. Doutor Solano, nós temos uma audiência assim, muito qualificada, mas que não, às vezes não lida muito bem com os termos técnicos. O senhor pode dizer no popular o que é arguir para a população? No popular. É pedir, né? A arguição é mostrar. Ali classificar, isso, né? E aí, doutor Solano, é aquele justamente que estava na tela, né, Berg Brito? Coloca aqui na tela lá a decisão lá do STJ, né? Essa aqui tá do Tribunal Superior de Justiça. Você bota aí na parte baixa, só para a gente mostrar a decisão, Berg Brito. Final aí, o ministro diz, não mais para cima. Mais para cima. Mais uma coisinha. Mais, aí nesse outro aí. Aqui, aí, ó, pronto. Ó, diante do exposto, conheço do agravo, que ela entrou com agravo para poder conhecer o recurso especial. Ele conheceu o agravo porque estava tempestivo, mas o recurso especial, ele diz, com supedando no artigo 85, inciso 11 do Código de Processo Civil, majora os honorários advocatícios mais 10%. Ou seja, o que tinha conheço do agravo para não conhecer do recurso especial. Certo. Ele conheceu o agravo porque era cabível, mas ele não conhece do recurso especial e ele explica nas razões dele lá, porque não pode conhecer do recurso especial, porque o advogado, quando foi fazer o recurso especial, ele tinha que ter feito um recurso extraordinário para o Supremo. Se ele negasse aí, o recurso extraordinário dele ia para o Supremo. Como ele não fez o recurso extraordinário, morreu a causa. Morreu a causa e, no popular, o senhor ganhou a causa. Ganhei a causa e ela vai pagar os honorários que começou em 15 tá e em ele 27. majorou mais 10 aqui, mais né? 10 e o desembargador tinha majorado mais 2, está em Então 27. já em 27, o imposto de renda. A alíquota do imposto de renda. A gente lembra logo do leão, né? Então, eu assim... lamento que tenha acontecido isso, que infelizmente é coisa que dentro da contraparente da gente, né? Mas eu quero só dizer que eu estou na defesa. Aí eu não estou atacando ninguém. Está se defendendo de um ataque. Estou me defendendo do ataque. Agora, se a pessoa é rica, entra com a causa contra a gente não puder nem se defender, aí tá ruim, né? E um grande detalhe, doutor Solano, nisso que o senhor está dizendo, se a gente for olhar lá do início do processo, ela usou uma fala para dizer que o senhor estava usando do cargo para perseguir. E a Câmara Municipal, então, usou de um ato político para perseguir um cidadão. Solani, eu me lembrei agora aqui de um fato importantíssimo que o seu telespectador precisa saber. Olha, o mundo dá a volta, viu, Solani? E muitas. A atual prefeita e ex-prefeita Patrícia, ela duplicou o salário desse pessoal no último dia 28 de dezembro de 2016,
para prejudicar a administração do Carlos Vinicius, né? Como de fato prejudicou. E hoje, ela quem está se negando a pagar o que ela fez. Ela não quer pagar a duplicação para o pessoal que ela duplicou. O Carlos Vinicius pagou, mas ela agora não tirou. Está tirando, o pessoal não está pagando. Ela quer duplicar só a carga horária de trabalho. Eu fiz um concurso de 20 horas para ganhar um salário mínimo. Aí ela aumentou para 40 horas para eu continuar ganhando um salário mínimo. É lógico que tem que ganhar 2. Tem que ganhar 2. Para isso, você vai ver o caso dos procuradores daqui Itauá, que ela alterou de 20 para 40, e eles estão alterados, o dinheiro deles, o salário deles de 4.900 para 9.800. Que nós vamos já falar sobre isso. Então, explicado aqui essa situação onde o senhor foi acionado, né? No caso, como o senhor disse, dessa vez o senhor jogou na defesa de um ataque, o senhor foi atacado, foi se defender, graças a Deus encontrou a luz aí do bom direito, e aí o direito e a justiça foi feita ao ex-procurador e advogado doutor Solano Mota. Inclusive, Solani, quero registrar e parabenizar a Justiça Estadual, tanto local como a nível de Tribunal de Justiça, que tem mantido as decisões que o município está errado e tem que pagar, se duplicou a jornada de trabalho, tem que pagar o dobro em espécie de remuneratória. Por falar em jornada de trabalho, em dobro remuneratório, em função comissionada e cargo comissionado, vamos para o próximo assunto? Solani, só uma coisa. Cada servidor desse que está entrando com ação na justiça hoje vai receber no mínimo 100 mil reais de atrasado, que ela não está pagando desde 2021. E quem ainda não entrou, é só entrar. Aí está perdendo o prazo porque você só pode reclamar os últimos 5 anos, né? Aí tem gente que dorme, cochila, não quer entrar, tem medo de ser perseguido, prefere trabalhar dobrado e ganhar metade. Né? Mas se o bom direito está lá para defender os direitos do cidadão, a gente vai buscar o que tem. Ninguém quer o que é alheio, né? Exatamente. Então, se você ainda não entrou com essa ação, está na hora de entrar. E aí, doutor, já que nós falamos nisso, vamos falar aqui dessa ação popular aí, que está bem aqui, no primeiro tópico aqui. Essa ação popular certo. A nível estadual, o senhor pode trazer aí para a população? Pronto. Assim. E o que é que acontece, Lani? Inclusive, uma das ações populares, 3 das ações populares, você é autora da ação defendendo o dinheiro público. O dinheiro público. Você não está perseguindo ninguém. Você me contratou para eu advogar a causa. O direito é muito bom. Por que eu digo que o direito é muito bom? Porque o fiscal da lei, o Ministério Público, toda vez que é chamado a opinar no processo, dá parecer favorável, dizendo que você está correto. Eu tenho acompanhado... Infelizmente, o juízo de Itauá ainda não julgou nenhuma causa. Mas os processos estão concluídos para julgamento. Essa sua aqui, o 317, está concluído desde o dia 6, salvo engano, 6 de junho. Já está com 4 meses, 5 meses para juiz, na mesa da juíza para ela sentenciar com o parecer do Ministério Público favorável. Inclusive, eu acho que eu trouxe até aqui o parecer. Está aqui o parecer. Aqui é o primeiro parecer quando eu pedi uma tutela de urgência para que o juízo suspendesse os pagamentos. Aí depois, agora no mérito, o promotor Alain Moutinho Ferraz, ante o exposto, o Ministério Público opina pelo deferimento dos pedidos autorais, notadamente quanto à declaração de nulidade da atual forma de remuneração do cargo de Procurador-Geral do município de Itauá. Por quê? Porque quando eu era Procurador-Geral, a Lei 1296 de 2005, ela diz que o cargo de Procurador-Geral e Controlador-Geral são equiparados para todos os fins, inclusive salariais, ao de secretários. Está no mesmo nível de hierarquia, mesmo salário, mesmo tudo. E então a gente recebia subsídio, né? Isso. E a prefeita atual, em 2021, ela mandou uma lei para a Câmara que foi aprovada e separou o procurador do restante do secretário e colocou o procurador não como subsídio a forma de pagamento, mas como vencimento e representação. Embora o subsídio seja 6 mil, foi o que ela fez. Ela colocou que o vencimento do procurador é 1.200 e a representação é 4.800. Com isso, ela nomeou uma amiga de dentro da casa dela para ser a procuradora-geral. Aí a amiga dela, que já está com a alteração temporária de carga horária
ganhando dobrado. Que já havia dobrado Já o salário. havia dobrado, ganhando 4.600 na época, ganhando 9.200, aí mais 4.800. Chegou ao ponto dela passar o teto de prefeito. Tinha que reduzir o salário dela em 1.000 e poucos reais, porque ela não podia ganhar mais do que a prefeita. Me recordo muito Tá entendendo? Você se lembra disso? E isso aconteceu e vem acontecendo reiteradamente, enquanto a justiça não, pelo menos aqui em primeiro grau, manifestar que sim ou que não. Eu estou esperançoso que sim, mas pode ser que seja surpreendido com não, né? Para isso existe o recurso e está preparado para fazer o recurso. E pelo bom direito, como o doutor Solano disse, a gente sempre busca defender o patrimônio do povo de Itauá, o dinheiro do povo de Itauá, para que, por exemplo, eu sempre tenho aqui, doutor Solano, denúncias e pedidos, apelos de pessoas para comprar medicação, que falta medicação no SUS, que falta medicação na rede pública, que falta atendimento médico. Então, assim, é um dinheiro que já tem uma monta muito grande, que poderia ser investido naquilo que é necessidade da população. Essa é a nossa preocupação. Eu não vou longe, Essa é a minha preocupação. Eu não vou longe não, Sulani. A semana passada, eu assisti no programa do nobre amigo Alvério Lacerda, que eu mando aqui um abraço, uma ouvinte entrou no ar e passou a falar da humilhação que ela estava passando, porque estava precisando fazer uma ressonância magnética e já tinha ido 2 vezes a Crateús de Topic, tomando dinheiro emprestado a agiota nos bairros, que é assim que funciona. Chega em Crateús, não dava certo, voltava, não dava certo, voltava. Itauá não tem um aparelho de ressonância magnética. E na hora lá fizeram uma pesquisa e viram que o preço de um aparelho desse é 700 mil reais, são 700 mil reais. Quanto já foi pago aqui legalmente? Só aqui nesses procuradores, recebendo duplicação de carga horária, certo? Que a gente considera ilícita, ilegal, e não vamos nem entrar no mérito se estão trabalhando ou se não estão por enquanto. O município de Itauá, só com 6 servidores, já gastou mais de 2 milhões e 400 mil reais de 2021 para cá. Esse dinheiro daria para comprar 2 aparelhos de ressonância e ainda comprar um tomógrafo também para poder... Compraria 3, né? 3 no caso, e ainda sobraria uma a humilhação dos nossos conterrâneos, né? Mas não é prioridade. Não é prioridade, como agora mesmo aqui no Festival, um comentário geral aí, que teve cantor aí que ganhou 1.200.000 por Wesley Safadão. Para tocar 2 horas, nós temos planilha aqui. Quer dizer, só de bandas. E a população. Só de bandas, morta, doutor. Né, só de bandas foi mais de 8 milhões de reais em forró. Saindo aqui um pouquinho aqui do foco aqui da nossa conversa, uma coisa vai puxando outra. Isso. E eu gosto muito de pesquisar as coisas do município de Itauá. Sulani, em 2015, 2016, segundo o IBGE, morriam aqui em Itauá 15 a 16 crianças por cada 1.000 recém-nascidos. Salvo engano, por diarreia. Eu não sei, eu acho que era por diarreia. De 15 a 16. Em 17 e 18, na administração do doutor Carlos Nunes, baixaram para 3. Cada 1.000 só morria 3. Sabe quantos morrem hoje aqui em Itauá? De cada 1.000, Sulani, quantas crianças estão morrendo hoje aqui em Itauá? E levando em consideração que só para atenção primária, esse tal de Instituto de Excelência, recebe 36 milhões por ano, 3 milhões por mês. Que se esse dinheiro entrasse na administração do Carlos Nunes, o Carlos Nunes era um deus aqui dentro de Itauá. Só na atenção básica, criança morrendo por diarreia de 1.000, está em 22. Quer dizer, está subindo. Está subindo. Está subindo, quer dizer, está entrando mais dinheiro e estão gastando com outra coisa, não é com a saúde do povo. Está entendendo? E saneamento básico. E a mesma coisa você bota para o orçamento secreto. Entrou esses bilhões aqui dentro do Itauá, pressupõe que muita gente foi empregada. Entrou muito dinheiro, muita gente foi empregada. Aí aumentou o Bolsa Família de 2.000 para 8.000. Tem 8.000 pessoas no Bolsa Família. E a gente acompanha isso. É um negócio que a gente não consegue entender. Isso a gente acompanha diariamente, doutor Solano, e mensalmente, todos os meses a gente vê aí 50 pessoas, aliás, famílias, mais 50 famílias, mais 70 famílias, mais 100 e tantas famílias, entrando do Bolsa Família, recebendo Vale Gás. Ou seja, estão no estado de vulnerabilidade que é exigido para entrar ali. Ou seja, a vida das pessoas não tem melhorado, né? Não tem. Todos os dias aqui no Passando Geral em Inhamuns, nós mostramos e recebemos denúncias e pedido, apelo de socorro da população em relação ao saneamento básico, saneamento
público que bate diretamente aí com essas mortes ligadas à diarreia. Isso tem também uma ligação, né, doutor Solano? Mas que, pelo visto, não é prioridade do município resolver. E a população precisa entender, Solani, que pessoas como eu, como você, porque você, Solani, é a mulher mais corajosa que tem dentro do Itauá, porque você está lutando pelo bem das pessoas, mas aquelas pessoas gananciosas que estão lá dentro da prefeitura, ganhando na moleza, sem trabalhar, entrando pela janela, não estão nem aí para isso. E ainda me atacam. Aí ele atacam, são formadores de opinião que chegam naqueles menos avisados, naquelas pessoas de menos instrução, e passam a dizer que você é o diabo, Solani, como dizem comigo. É por isso, doutor Solano, que aqui diariamente no Passando Geral em Inhamuns, eu faço esse trabalho, que eu não chamo de trabalho, eu chamo de propósito, é totalmente voluntário, certo? Eu faço esse propósito de vida, de esclarecer as pessoas, de mostrar os fatos às pessoas, e sempre digo, o senhor disse que eu sou corajosa, mas é Deus que me dá essa coragem, porque é um propósito. Eu cumpro um propósito que Deus me deu, como o senhor cumpre um propósito que Deus lhe deu. Porque eu tenho certeza que isso não foi uma escolha. O senhor escolheria viver tranquilamente, ou até como muitos aí, apaniguados pelo poder, protegidos, bem remunerados, sem se desgastar com ninguém. Só que aí não é da sua índole e não foi para isso que Deus lhe criou, ele deu a disposição, a inteligência. E eu dei um bom exemplo como procurador-geral. Chegava todo dia na prefeitura às 7 horas da manhã e só saía às 7, 8 horas da noite. Doutor Solano, eu sempre digo isso às pessoas. Cheguei a ponto até de gente familiarmente ligada a ex-prefeito, atual prefeito Patrício, o Lucas do Laerte, me parabenizar na calçada. Solano, podem falar tudo de mal de você, mas você está trabalhando muito. Porque via quando você via entrava... quando eu chegava e via quando eu saía. Porque o gabinete ficava no centro da cidade. E aí, doutor Solano, nós já falamos aí dessa ação, que foi, inclusive, ingressada por mim. Solani, mais um pontinho aqui, que uma coisa vai puxando outra, a gente vai Fique à vontade, doutor Solano. Em 2019, nós saímos da prefeitura em 2018, 20 de novembro de 2018, né? Isso, eu já havia saído antes. No dia 23 de março de 2019, 4 meses depois que nós saímos, eu fui jantar com a minha esposa num restaurante aqui em Itauá, e o dono do restaurante pediu para eu me levantar que queria me dar os parabéns. Eu disse, não, rapaz, meu aniversário é só dia 29, hoje é dia 26, ainda falta 6 dias. Não, mas se levanta que eu quero te dar os parabéns. Aí eu me levantei, né, porque senão dava briga. Aí me levantei, o sujeito me deu os parabéns, eu não quero evitar aqui de dizer o nome da pessoa. E ele disse, Solano, nos últimos 4 meses, eu passei a abrir meu restaurante aqui, dia de segunda, que era fechado, você se lembra que não abria, eu passei a abrir dia de segunda, porque a prefeitura contratou um rapaz para vir trabalhar aqui em Itauá, e almoçar e jantar aqui no meu restaurante. Então tinha que servir almoço e janta para esse rapaz. Então passei a abrir também dia de segunda-feira. E esse rapaz foi um auditor contratado na administração do Fred para fazer uma devassa no gabinete da Procuradoria para descobrir malfeitos meus, porque o marido da prefeita queria raspar minha cabeça e tomar minha carteira da OAB como bandido, sabe? O fundamento era esse. Deu com os burros e na o água. Cara disse, você conhece o doutor Solano Mota Alexandrino, fulano? Ele disse, conheço demais, é cliente nosso aqui. Disse, olha, eu passei 4 meses aqui fiscalizando todas as assinaturas dele na Procuradoria do município. Seu fulano, esse rapaz quando morrer, pode fazer um busto para esse rapaz que ele merece. Porque eu nunca vi um homem trabalhador e honesto igual a ele, não. Porque até os parecer que ele dava contrato para o prefeito não fazer, às vezes o prefeito teimoso fazia, mas era contra a vontade dele, ele dava o parecer contrário. Eu nunca vi um sujeito deixar 1.770 processos com páginas autuadas, numeradas, para apurar benefício das panelinhas, gente ganhando dobrado, gente ganhando no Maranhão, no Rio de Janeiro, na Bolívia, em todo canto. Tudo tinha processo, tudo eu deixei documentado, Solani. E hoje está tudo esfacelado. Eu não sei como é que está hoje, porque a gente não tem acesso, não é transparente, ninguém vê, certo? E isso é um registro muito bom. Para mim, isso aí é um motivo que ainda me orgulha e que me incentiva a estar nessa luta, sabe? E eu convivi com o senhor à época, eu sou a prova viva do que o senhor está dizendo. Sempre que o senhor precisou da minha atuação ali,
eu estava ali à sua disposição e eu sei da sua retidão. Hoje, por onde eu ando, às vezes as pessoas dizem, mas o doutor Solano tem assim um jeito muito duro. Eu disse, não. É porque normalmente pessoas honestas, quando elas vão falar daquilo que é verdade, aquilo que é correto, elas fazem com muita ênfase, porque se não fizer, é um desserviço à verdade, é um desserviço à honestidade, porque o pilantra, quando ele vai falar da pilantragem, ele fala muito bonito, ele fala muito firme, muito forte, e engana os outros. Então, quando a gente também vai falar de ética, de retidão, de trabalho, de honestidade, tem que falar com ênfase, e às vezes as pessoas não compreendem bem. Como diz o ditado, né? Para encerrar esse assunto aqui dessa ação popular, que foi ingressada por mim aqui, através do grande procurador, do grande advogado doutor Solano, o pessoal diz assim, doutor Solano, para quem conhece e conviveu, sabe que é bom sujeito, como a gente diz aqui na região. Né? E está aqui a ação... Valor da causa, 94.400. Esse valor da causa aí, 94.400, é o valor de fevereiro a março de 2022, quando eu dei entrada na ação. Olha a data, 16 de fevereiro, tá vendo? Uhum. Aí de 2022 para cá, você multiplicando, vou botar 5 mil, você multiplicando só por 5, porque tem uns que estão ganhando 10 a mais, tá por 5 mil vezes 6, dá 30 mil por mês. 30 mil por mês, vezes 12, 360 mil. Tá entendendo? Aí 360 mil vezes 4 anos dá 1 milhão e tanto. Aí vezes 6 procuradores. Aí dava para comprar os 3 aparelhos de ressonância e um tomógrafo e ainda contratar o médico radiologista para ficar laudando tudo isso. E né? engraçado, viu, Solange? Também foi até bom mostrar aí agora, ó. Tem aí os advogados aí. O município, um dos fatos que a gente. Uma das teses que a gente alega na sua ação, Solani, é a desnecessidade da alteração temporária de carga horária, que não está precisando. Porque normalmente é uma bancada jurídica ou... Para o telespectador entender, quando a prefeita Patrícia entrou em 2021, Tauá só tem 6 procuradores concursados. Ela convocou 3 para outras atividades. Ela colocou a doutora Dalgisa no Consórcio Municipal de Saúde, colocou a doutora Céfalo na Procuradoria como secretária e colocou a doutora Regina como secretária na Secretaria de Finanças. Era mais do que natural, Solani, que ela alterasse temporariamente a carga horária do Epaminondas, da Minelvina e do Cordeirinho, que foram os 3 que ficaram na Procuradoria trabalhando o dobro, né? Porque ele tem que trabalhar pelo que ele já vinha trabalhando e pelos 3 que saíram. Para não ficar deficiente. Mas não, ela foi alterada temporariamente, foi de quem saiu, de quem não estava trabalhando. Quem estava trabalhando continuou ganhando aquilo, porque não tinha força política para ter esse benefício. Só veio ter no ano seguinte, porque a doutora Dalgisa, vendo as meninas ganhando dobrado, saiu do consórcio, voltou para a Procuradoria, e para dar a Dalgisa, ela foi forçada a dar os outros 3 também. E por conta disso, a Procuradoria faz vista grossa aos processos de interesse da prefeita. Infelizmente, a gente não vê os processos que tem a doutora Patrícia como a pessoa que está atacando os cofres públicos e que o município entrou com as ações contra ela, a Procuradoria defendendo o interesse do município. São sempre advogados. Infelizmente. Aí tem um advogado aí, a juíza de Itauá deu um despacho no seu processo, reconhecendo a irregularidade de representação, porque o município, a ação sua é contra a doutora Patrícia, contra a Céfalo e contra a Regina. Aí o município entrou na ação no polo passivo, dizendo que tinha interesse de entrar no polo passivo. Ora, se você está defendendo o cofre do município, o município vai entrar para dizer que não está sendo dilacerado o seu patrimônio, não. Tá bom demais, né? Mas aí o município colocou para advogar para ele um detentor de um cargo comissionado de assessor jurídico que não pode advogar para o município. Só pode advogar para o município Tauá os procuradores concursados. Aí eu venho nessa tese batendo há 4 anos, até que chegou uma juíza nova aí, e que eu fui falar com ela, doutor, isso é uma coisa... É um escárnio. É uma coisa simples. A senhora está vendo que isso aqui está errado. Aí ela realmente reconheceu a irregularidade de representação do município através dos assessores jurídicos, inclusive suspendeu todos os processos do município de Itauá. Você tem ideia? Tem 50 ações de desapropriação aqui em Itauá, que o município entra com as ações contra os cidadãos itauaenses
para um advogado que não pode, Sulani, que não é advogado. Não é pelos procuradores. Os procuradores não assinam as ações, não assinaram as ações. Quem assina é um assessor jurídico que não pode advogar para o município. O assessor jurídico é para trabalhar administrativamente, para dar assessoria ao procurador. Para dar suporte, né? Ele pode até fazer a petição, sabe, Sulani? Mas ele não pode assinar. Mas ele não pode assinar. O juiz tem assessor, o promotor tem assessor, eles fazem. Mas quem assina é o juiz, quem assina é o promotor. Nem assina. E aí, nesse caso, para sanar essas irregularidades nesses processos? Ela abriu um prazo e determinou que, no caso aqui dos procuradores, como todos têm interesse no deslinde da causa em favor das demandadas, das pessoas que entrou, por quê? Porque os 6 recebem. Isso. Aí ela disse que não, o município determinou que ele contratasse através de licitação ou dispensa de licitação um advogado para fazer a defesa do município. Aí o município nem fez licitação nem dispensa, fez uma inexigibilidade de licitação. Ou seja, ele entendeu que não precisava fazer licitação, não. Eu vou contratar esse rapaz aí que está bem aí na ação, porque ele é o suprassumo do advogado do direito e é professor universitário, etc. tal, e ele deve ser, eu vou contratar ele que é muito bom. Ele pagou 10 mil a ele para fazer assinar as petições do município. Sabe quem é esse rapaz, Sulani? Ele é filho de um médico aqui itauaense, eu quero evitar o nome, mas ele é procurador-geral do município de Pacuti. Procurador-geral de qualquer município é proibido de advogar privado, Sulani. É incompatível com a advocacia, está no artigo 29 do Estatuto da OAB. Ele não pode advogar para ninguém. Então como é que o sujeito dele está no supra-sumo do direito e não sabe que não pode advogar, Sulani? E qual a solução E continua advogando. O município está agindo de má-fé processual. Eu, inclusive, estou até aqui com uma petição para dar entrada. Aqui eu já fiz, ó, mostrando a má-fé processual do município que insiste em advogar, em ser defendido por incompatibilidade do advogado. E vou dar entrada hoje, talvez. Pronto. Já falamos de mais um assunto. Agora eu vou deixar aí ao critério do doutor Solano o próximo assunto que o senhor quer tratar. O próximo assunto que a gente deve tratar é sobre as improbidades, porque eu tenho visto muita entrevista que tudo que eu fiz contra os maus gestores de Itauá estão sendo arquivados, porque era perseguição política, porque era isso, era aquilo outro, né, senhor? E eu tenho convicção que nenhuma ação que eu entrei contra quem quer que seja, muitas vezes, vou dizer com toda seriedade, exemplo, o Júlio César Rego. Muitas vezes eu tive que botar o Júlio César Rego nas petições, Sulani, porque eu não sei fazer uma petição e botar seu nome, sabendo que o outro tá caminhando junto com você, vendo e não faz nada, e eu não botar o nome do outro, sabe? Nada Sulani? de pessoal, né? Nada de pessoal. Eu fiquei de coração partido porque ele era um amigo pessoal meu, uma pessoa de dentro, tinha uma relação de amizade muito boa com ele, mas tive, porque no dia 28 de dezembro de 2016 foi ele que assinou as 600 e tantas duplicação de carga horária do servidor para prejudicar a nossa administração, né? Então eu tive que botar o nome dele. A prefeita propositadamente pediu uma licençazinha para botar um amigo na forca, né, senhor? Como eu sempre vejo... fazer, né? Aí, resumindo, eu fiz realmente diversas ações de improbidade. Eu tenho convicção que tudo que eu fiz foi sem chincana processual, foi tudo dentro do linguajar jurídico, dentro da ética profissional, sem macular a honra de ninguém, usando o linguajar técnico correto, certo? Defendendo o dinheiro do povo. Mas agora defendendo o patrimônio municipal. Muitas das ações foram aquelas histórias dos convênios que não foram prestados conta, né? Uhum. Mas eu gosto muito de chamar a atenção de 4 processos, Lani. Eu acho que eu tenho Você poderia trazer para a nossa audiência. Aqui. Olha aqui, se eu tenho aqui anotado aqui. Não, está aqui no computador, mas eu vou pegar aqui. Pronto. Tem 4 processos que eu tenho assim uma especial atenção, porque me deu realmente muito trabalho para fazer, sabe, Solani? Porque é um trabalho de pesquisa jurídica, técnica, muito grande, sabe, Solani? Que demanda tempo, né, doutor Solano? Porque é o seguinte, afora 670 pessoas que foram duplicadas a carga horária dentro do município, Solani, que duplicou o salário do pessoal, etc. tal, nós, quando assumimos a prefeitura de Itauá, nos deparamos com uma situação insustentável. O que entrava no município de verba, Solani, não dava para pagar o que tinha para pagar.
A folha e tudo. Não dava não, Sulani, não dava. Aí você não podia demitir, porque o promotor que estava na época não aceitava demitir. Dizia que era perseguição política. Era não sei o quê, e a gente só ia fazendo onde podia dentro dos cargos comissionados para poder pagar. Chegar o mês, Sulani, você tem o dinheiro para pagar o servidor, mas não tinha para pagar o INSS. Porque a folha era... Isso aí era no outro setor, mas eu depois vim tomar conhecimento disso. Pronto. Inclusive, sou vítima, né? É. Aí o que é que acontece? Eu fiz 4 ações, Sulani, a respeito das funções comissionadas, as famosas funções comissionadas. Porque Tauá, na época que nós assumimos, tinha, eu acho que era 400 ou era 404 cargos comissionados criados por lei na Câmara Municipal. Os 400 cargos comissionados são também as 400 funções comissionadas, em tese. Ou seja, função comissionada ou gratificada é um cargo público que só pode ser dado, uma função pública que só pode ser dada para quem é servidor efetivo. Concursado. Quem não é cargo comissionado. Porque o cargo comissionado você tem o vencimento e a representação. Está entendendo? Mas o concursado, ele não recebe o vencimento e a representação. E pode receber. Se o vencimento dele, digamos, na prefeitura, digamos, o sujeito ganha na prefeitura 5 mil e é nomeado para um cargo, um professor ganha 5 mil e é nomeado para um cargo de diretor de escola, que é 6 mil, mas é 1.500 de vencimento e 4.500 de representação. Aí ele, ao assumir, diz, não, eu vou assumir, mas quero receber meu salário de professor. Professor que é melhor. E a representação do cargo de diretor. Eu não quero receber o vencimento do cargo de diretor, Aí não. ele pode. Aí ele pode receber os 5 mil de professor e os 4.500 da representação. Mas ele não pode receber os 1.500 aqui. Ele não pode receber tudo junto. Ele não pode receber os 5 mil, os 1.500 e os 4.500. Porque senão assim é bom que demais. É o que está acontecendo hoje com os procuradores. Estão recebendo é tudo. É um arrastão. Certo? Então, né? Eu fiz essas 4 ações de 2013, 2014, 2015, 2016. Foi um trabalho minucioso. Olha, o artigo 37 da Constituição, no inciso 5º, diz que as funções comissionadas exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo. Então, pronto, não tem nem o que discutir. Nós entramos na prefeitura, Sulani, em 2013... E o prejuízo olha já só, é grande, né? Em 2013, para você ter ideia, tinha 252 pessoas em funções comissionadas sem ser servidor público. Ou seja, irregular. Irregular, certo? Aí você vai, em 2014, passou para 269. Em 2015, passou para 332. 332. E quanto foi em 2016, que foi a reeleição dela que ela perdeu por Carlos Nunes? 457, que é uma prova cabal que estava dando função comissionada para comprar voto, né, senhor? Um desequilíbrio. Agora, naquela época, no não pleito. tinha nada publicado, não existia diário, não existia nada. Não fosse o deputado Aldico Mota como vereador que criou o Diário Oficial do município e Ainda... passaram muito tempo para colocar, e só veio colocar quando nós entramos na prefeitura, porque ela passou ainda 12 anos e 10 anos sem instituir o diário. Diário né? Oficial. Então é o seguinte, olha, em 2013, Sulani, o município de Tauá gastou 1.416.000 com funções comissionadas ilegais. Gente morando em todo lugar do mundo ganhando isso aqui. E em 2014? Em 2014, Sulani, 3.049.000. 2015? Em 2015, 4.047.000. É muito dinheiro. E em 2016, 5.300.000. Nisso aqui, vão 24 milhões de dinheiro que foi gasto com gente sem futuro aí, ganhando na prefeitura, sem trabalhar, sem fazer nada. Imagine essa devolução Isso sendo aqui, feita aos ilegal. cofres Porque se dissesse, pelo menos para servidor, é o coitado, digamos. Eu luto muitas vezes, veja ali um fiscal da prefeitura, um auditor da prefeitura. Esses caras, Sulani, estão com os empregos dele, congelado o salário de 2005, Sulani, sem aumento. Ajuste. Daqui um dia eles estão ganhando um salário mínimo. Aí a prefeita fica dando uma comissãozinha velha ali, uma gratificação, uma produtividade, enrolando. Quando o cara for se aposentar, vai se aposentar ganhando um salário mínimo. Só para você ver como é injusto. Quando nós saímos, porque eu achava injusto um procurador do município ganhar R$ 1.400, ganhar menos que um salário e meio, o salário era R$ 990, eles ganhavam R$ 1.400.
Estudei, fiz tudo para botar lei para a Câmara, mas é aquele ruge-ruge ali, com as brigas com a Câmara, que não dava certo as coisas, não coloquei, mas o Fred veio e colocou. O procurador passou de... O Fred só errou numa coisa. O procurador passou de 1.400 para 4.000. Eles tiveram um aumento de 270%. Um aumento bom, né, Sulani? Bom, muito bom. E hoje, Sulani, Ganhou 8. eles já estão ganhando 10 mil. Quer dizer, de 2021 para cá, os procuradores tiveram aumento de 800%. E os demais servidores nem um centavo, nem 1%. Porque o aumentozinho só para complementar o salário mínimo não aumenta, né, Sulani? Isso aí é corrigir o salário mínimo. Agora, aumento real não tem. E a inflação corroendo, né? Só para você ter ideia, tem muita gente na prefeitura que fez concurso para 40 horas, ganha um salário mínimo. E o cara faz um concurso para 20 horas e ganha um salário mínimo. Tá a mesma função. É um negócio que não cabe na cabeça de ninguém. É né? injusto. Doutor Solano, nós estamos recebendo aqui uma informação que nós temos aí pouco mais de 10 minutos. Pronto, deixa eu só terminar com relação a essas procuras. Aí eu fiquei chateado com essas ações aqui, que essas ações andando a passo de tartaruga aqui em Tauá, tal e tal. E num passado recente, há uns 3 meses, uma das ações, eles cochilaram lá nas defesas e foi o Ministério Público para aparecer. E o Ministério Público deu tanto parecer para tutela de urgência, para suspender os pagamentos dos procuradores. Não, que nós estamos nos cargos comissionados. O promotor deu parecer pela configuração do dolo específico da prefeita nas funções comissionadas, até porque ela não pode dizer que não conhecia, ela é formada em direito. Ela é a autora das portarias. Ela é quem assina as portarias. Ela nomear, a média em 2016, por exemplo, foi 457 pessoas por mês. No final do mandato dela. No final do mandato dela. Quer dizer, ela dizer que não sabia que não podia dar uma função comissionária para uma pessoa que não é da... Tanto que ela agora mesmo, em 2000 e depois dessas brigas minhas todas, ela, com a mudança da estrutura organizacional do município, a Lei 2550, ela está lá no artigo 60, ela dizendo que as funções comissionadas só podem ser exercidas por servidor efetivo. É uma coisa que a Constituição de desde 88, né? E que corrobora com o que o senhor vem dizendo aí, há uns 3 meses, o promotor de justiça deu parecer favorável para a condenação, procedência e condenação dela por improbidade administrativa. E aí, nesse caso? Aí, estranhamente, Sulani, porque são 4 processos idênticos. Aí, o primeiro que terminou, que foi concluído para parecer e sentença, o Ministério Público deu parecer, manteve o parecer anterior e ratificou dizendo que ela tem que ser condenada por improbidade administrativa. E, estranhamente, menos de um mês depois, Sulani, um juiz lá de Fortaleza, no núcleo remoto lá em Fortaleza, sem nem andar em Tauá, vem aqui, pesca 2 processos no computador e dá 2 sentenças no processo que ainda está em fase de instrução para ser ouvida, as testemunhas arroladas, Sulani. O cara julgou dizendo que é sem pé e sem cabeça. Agora, o processo, Sulani, que a prefeita agravou para o Tribunal de Justiça, o tribunal diz que os indícios são fortes de improbidade, ela embargou, o tribunal confirmou, ela entrou com recurso especial para o STJ disse que está correto, tem que ser processado, os indícios são muito fortes. E aí o sujeito chegar da noite por dia, que não fez nada no processo, pegar o processo e julgar, está em grau de recurso, correndo prazo para recurso, eu espero que o Ministério Público, já que deu parecer favorável para reconhecer, e os 4 processos são idênticos, não tem por que o Ministério Público numa coisa fazer de um jeito, no outro faz diferente. E será que é juiz, assim, quando aparecer novamente lá nessa vara online, não vai pescar mais algum processo? Pronto, até bom você ter perguntado isso aí, que eu nem combinei contigo, mas deixa eu lhe dizer aqui uma coisa para você. Eu, cidadão Solano Mota Alexandrino, ingressei com a reclamação disciplinar, junto ao Conselho Nacional de Justiça, contra o juiz que prolatou essas 2 sentenças, pedindo a punição dele pelo que ele fez, porque ele está agindo contra a ética, contra o direito, contra o que está posto nos autos.
Tá entendendo? E contra os cofres estão pedindo públicos, o afastamento dele das funções para ser apurado e que ele fique proibido de pegar os outros dois aqui para julgar, porque senão ele vai pegar já os outros dois. Aí fica o marido da prefeita na rádio, na televisão, dizendo que ganha tudo, não perde nada, na justiça é brincadeira. Assim é muito fácil, Aí né? é bom demais desse jeito, né? Doutor Solano, eu sei que nós ainda temos muitos assuntos para demandar, até porque, além de ser uma seara muito boa de discutir, ainda mais com quem entende do assunto, com quem nem tem preguiça. Solani, a justiça é tão morosa que aquele caso, o famoso caso da Bebelu, você lembra? Lembro, eu fui testemunha. Eu fui testemunha do caso da Bebelu. Mais de 1 milhão em marmitas fraudulentas sem existir, nem arroz lá na cor. Ó, eu entrei com ação em 2017, Solani. Agora que os caras estão sendo intimados para apresentar a defesa depois de 8 anos. A gente fica triste, mas espera que um dia... Eu tenho ações de 2018 aqui, de pessoas que me atacaram a minha honra, que veio ser marcada a primeira audiência agora para 2026. Pois é. Para julho de 2026, eu estou falando. Então, assim, uma morosidade, só que assim, é um pensamento meu. Eu vejo uma morosidade seletiva. Tira aqui esse caso. Um juiz que nunca nem pisou aqui, não sabe nem onde fica o Tauá, ele vai lá, pesca o processo, ao bel prazer dele e julga. Eu acho que a justiça ela tem que ser célere, ou do sim ou do não, sabe, Solani? Tem que ser como os processos do Bolsonaro. Olha, agora mesmo eu tenho um processo aqui de reparação de danos morais, uma queixa-crime, o calúnia, difamação e injúria contra o marido da prefeita. O dono da fazendinha. O deputado Domingos Filho. Ele foi na rádio, atacou minha honra, eu não aceitei. Já teve audiência, doutor Solano? Já está concluso para julgamento. Falta só o promotor dar o parecer, inclusive já teve até as alegações finais. Quer dizer, o juiz da primeira vara criminal, aqui eu quero até estar meus parabéns a ele, porque a forma célere... Bem célere. Né? Ele várias vezes deu despacho contra meus interesses. Eu recorri, o outro lado recorre, mas está fazendo o papel fazendo dele. andar o processo. Não esperar 4, 5 anos, Solani, aí quando você vai ser condenado, aí vem aquela condenação com data retroativa, aí você é meio mundo de dinheiro para você devolver. Você está entendendo? A coisa sendo séria é mais rápido de se resolver. Para ambas as partes. Para ambas as partes. Então, um caso desse aqui das ações populares, por exemplo, quando for julgado, se for julgado favorável, essas meninas vão passar o resto da vida devolvendo o dinheiro para o município, ou então a prefeita, com o rumo de patrimônio que ela tem agora, vai ter que vender um bocado para poder ressarcir o... Porque quem não pode pagar é o povo, né? O povo pode continuar pagando por um negócio. Doutor Solano, lamentavelmente, eu chamo de lamentavelmente, nós vamos precisar encerrar aqui a nossa entrevista, mas se Deus quiser, num tempo aí hábil, nós vamos trazê-lo aqui novamente, até porque a gente tem mais ações para discutir, tem mais assuntos para falar, tem mais conhecimento para levar à população. Quero te agradecer aí pelo senhor ter aceito o nosso convite. É uma honra tê-lo aqui no nosso programa. Muito obrigado pela disponibilidade, pelos esclarecimentos, pela aula de direito e bom direito que o senhor deu aqui de cidadania, né? Porque o nome disso é cidadania, pelo espírito público que o senhor tem, porque espírito público é isso, é defender o dinheiro do povo, dos mais humildes, ou seja, é defender o direito de todos. E isso a gente consegue ver muito bem personificado na sua pessoa. E deixo aqui o espaço aberto para o senhor fazer as suas considerações finais e deixar aí a sua mensagem a todos aqueles que, assim como o senhor, gostam da verdade, defendem o direito e defendem o que é de todos, né? O recurso público. Eu queria agradecer o espaço aí que me foi concedido, Solani, e dizer que atendi a sua convocação, o seu convite, melhor dizendo, que já algumas vezes tinha me negado a vir, porque eu não queria mais me meter nessa seara política, porque tudo que a gente fala resvala para o lado político, né? Tudo. E eu estou tentando... Como se a gente não fosse cidadão. Eu estou tentando hoje manter uma vida mais discreta, Solani, porque agora eu sou avô de 2 netinhos, que lindos, são a razão da minha perfeitos. vida, e eu estou levando para outro rumo minha vida. Mas eu sou um para-raio, para as coisas erradas vêm bater na minha frente. E toda hora aparece uma coisa e eu não sei ficar calado, exatamente porque eu fiz o curso da Escola Superior da Magistratura Cearense de Direitos e Garantias Fundamentais. E a pessoa que faz um curso de Direitos e Garantias Fundamentais, Solani, vê toda hora coisa errada aí no meio do mundo. E ele aprende a não Alguém silenciar. tem que fazer alguma coisa, porque se ninguém fizer nada, esse mundo vai se acabar.
Aqui o Brasil está se acabando, né, Sulani? Os valores porque não existe direitos, né, e garantias. Hoje os valores estão investidos, aí o que vale no mundo hoje aqui é a ganância, é quem dá mais. Fulano dá tanto pra você ir pra lá, dá tanto pra você ir pra lá, dá tanto. E as pessoas se vendem, né? Não importa se a pessoa é injusta, se a pessoa se não foi. E no caso, então, olha, o que me chama a atenção, doutor Solano, até abrir espaço aqui para o senhor, mas é só uma pinçada rápida que eu vou dar. Olha, você pode ser, no caso, qualquer pessoa pode ser ladrão, assassino, estuprador, desonesto de todas as formas, mas se ele tiver dinheiro e um apadrinhamento político, ele é a melhor pessoa do mundo. Aí assim. Você é trabalhador, é um cidadão, é honesto, briga pelo que é correto, mas não tem dinheiro, não tem apadrinhamento político, aí você fede no nariz das pessoas. É basicamente isso, basicamente, né? Isso. No popular. E aí, deixa aí as suas considerações finais e um conselho aí para essa nova geração que, como diz, que tem aí a geração do Nepal, né, que já chamam a geração Z e o Nepal, tem a juventude aí se revoltando contra os crimes, contra a desonestidade, contra o aparelhamento do poder público e indo para cima. Qual o conselho que o senhor tem que dar aí para as pessoas? Eu, principalmente para a juventude de Tauá, porque eu me considero, Sulani, um bom exemplo para a juventude da minha época, porque eu era considerado um dos alunos melhor da classe, toda a vida fui, sabe? Então eu sempre fui isso, eu sempre fui um cara que nunca saí de casa sem botar um gelzinho na cabeça, aí eu vejo muito menino botando gel e dizendo, doutor, eu uso porque eu vejo o senhor usando. Assim as pessoas vão se espelhando nos outros. Tem gente que se espelha por bem, tem gente que se espelha por mal. E eu queria só mandar uma mensagem para os jovens, que o mundo inteiro abre o caminho para o homem que sabe onde vai, certo? Então você siga nessa trilha que as coisas acontecem. Deus está do seu lado e as coisas dão certo um dia. Muito obrigado. A gente que agradece, para quem está chegando aí no finalzinho do programa, nós entrevistamos aí o ex-procurador de Itauá, também do município de Icó, da Câmara Municipal daqui de Icó, um grande jurista aqui do nosso estado, né, que atuou também na capital, o advogado tauaense doutor Solano Mota, que falou aqui de alguns processos, de alguns possíveis atos de improbidade da gestora atual e também de outras gestões aí do passado, prefeita Patrícia Pequeno Aguiar. Nós encerramos por aqui, agradecemos a você que está em casa, no trabalho, em qualquer lugar, seja em Itauá, nas cidades vizinhas, aí na região dos Inhamuns, em qualquer lugar que nos acompanha, pela sua audiência, pela credibilidade no nosso trabalho. Hoje é sexta-feira, sextou para mim, sextou para o doutor Solano, que está aqui todo de Fortaleza, né? Sextou aí para todo mundo. Desejamos a todos um final de semana excelente e até segunda-feira. Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos livre do mal.